vou virar aqui, no teto. Por isso é um quadro recolocado. Mas não é um quadro que estava na parede, no cavalete, e foi recolocado no teto. É pintado no teto com um ponto de vista como se fosse na parede. Então tem duas visualidades. Uma para a visão figurativa, e ela então é frontal, oblíqua ao espectador. E outra, arquitetura pictórica, que precisa dos 4 pontos de fuga, pois ele cria uma zona de fuga, porque é a moldura que faz o entendimento da figura. Essa que é a razão. Só que é um quadro que fecha o teto da igreja. Só que ele não fecha o teto da igreja matericamente, porque ele rasga, arromba com a visão do milagre. Que milagre que é? A Porciúncula, a Imaculada Conceição, que apareceu naquele momento. Ora, como é um tempo que eu preciso me dedicar às minhas meditações, a minha meditação não é para o fuste, não é para o entablamento, não é para a arquitetura pictórica. A minha meditação é para a cena religiosa. E essa cena religiosa é construída no ar? Não, ela é estruturada por uma arquitetura fictícia. Continua a igreja? Não, cria uma nova igreja. Se você parar para pensar, você tem uma igreja virtual, com um tema virtual, dentro de uma igreja real, toda proporcionada. Então, nós estamos falando de história da arte? Estamos. Estamos falando de religiosidade? Estamos. Estamos falando de cromatismo, de colorido, mas essencialmente, no caso aqui, falamos de matemática. Porque eu só construo espaço com matemática. Geometria descritiva, aritmética, não é? A projeção a triângulos semelhantes, a projeção áurea, simetria, bem lembrada, a palavra que eu queria lembrar aqui, a simetria, tudo funciona matematicamente. Mas essa matematicamente está em função de quem? Da religião. Então eu não preciso ser um matemático para ver, não preciso ser um arquiteto para olhar, não preciso ser um geômetra para ver, mas preciso ser um geômetra, um matemático, um aritmético para poder construir esse espaço e tornar legível ao indivíduo comum. Ele não sabe que tem ali matemática. Quando você diz para ele, olha, está vendo o fuste como ele é falso? É falso, mas não funciona como verdade? Funciona. Por quê? Porque nós temos a perspectiva. O que é perspectiva? Olha, é a tridimensionalidade num espaço bidimensional. Como é que eu construo a perspectiva? Com geometria. Então tudo é matemática. Mesmo vendo um quadro que está na parede. Desde que ele seja figurativo, desde que ele aconteça no Renascimento, no Barroco, no Maneirismo, vamos colocar por ordem. Renascimento, Maneirismo, Barroco, Rococó, Neoclassicismo, Romantismo, Naturalismo. Depois, no século XX, a matemática, ou melhor, a figuração não é o ponto obrigatório da pintura, mas a matemática continua. Por exemplo, o neoconcretismo no século XX. 1, 2, 3. É simples, não é? É uma simplicidade matemática. Um quadrado branco. É uma simplicidade quase que objetiva, né? Se eu vou pintar o zero, é uma matemática. Porque há uma racionalidade de tudo. Isso também é racional. Eu é que enxergo as figuras, mas para elas estarem aí no devido lugar e me contar uma história, eu preciso de simetria, de proporção, de equilíbrio, de cromatismo. Onde é que eu aprendo isso? Na física, na ótica. A base da perspectiva é a ótica. Repara, a ótica trabalha a luz, não é? Sem luz eu não tenho imagem. Sem luz eu não tenho perspectiva. Sem luz eu não tenho a construção de um espaço visual. Então eu preciso da ótica. A ótica é a perspectiva naturalis, aquela que eu vejo. E essa, inventada, é artificialis, artificial. Deixa eu entender. Professor, tem um autor que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: analisar ou estudar a história da pintura, tendo como ponto fulcral a perspectiva, é tarefa complexa, mas também fascinante sob o ponto de vista das respostas ou soluções encontradas por diversos artistas ou decoradores. É o senhor. É isso que eu ia falar. Então para mim está sendo mais do que uma pesquisa, um deleite conhecer algumas coisas que jamais imaginei conhecer. Não, ótimo. Eu fico bastante contente porque eu sempre percebi que esse trabalho de estudar os tetos pintados precisa de um olhar tecnológico, digamos assim, um olhar numérico, matemática, geometria,
porque estudar esses tratados, estudar essas pinturas, nós temos que ver também a questão dos textos científicos, ótica e perspectiva. E o historiador, muitas vezes, não entende isso, porque precisa do olhar, esse que você tem, o olhar da matemática, do arquiteto, do indivíduo que sabe ler em números. Porque isso depois, nos tratados, é disposto em números, ou melhor, em desenhos, relações de triângulo. O historiador não vê muito bem essa questão. Senão fica uma visão só imagética. Eu só leio a mensagem religiosa e esqueço que ela é construída através de uma linguagem, digamos, geométrica e simétrica. Então acho que casa bem essa parceria. E nós temos o prazer de vocês que pesquisam na área de história, o dom da palavra, que é explicar com as palavras aquele enredo que está sendo contado ali. Algo que inimaginável para quem é da matemática. Porque o universo da matemática é diferente, né? Porque você pensa bem, você pode ver Leonardo da Vinci do ponto de vista da física, como aquele livro, né? Sim. Então